Olá, tudo bem com você? Estamos de volta com o nosso programa Doses Apocalípticas, já na reta final. Estamos estudando o capítulo 20. Você sabe que o Apocalipse tem 22 capítulos, então já estamos completando aqui nosso projeto. Felipe e eu estamos já há alguns meses trabalhando o livro do Apocalipse, analisando capítulo por capítulo, partes, assim, vídeos pequenos, por isso o título Doses Apocalípticas. Já temos dezenas de vídeos disponíveis aqui no meu canal, na playlist Doses Apocalípticas, ou então no site apocalipse.com. Tudo bem, Felipe? E aproveita e fala um pouquinho do site aí para a gente de novo. Tudo bom, Michel? Tudo bem, amigos? Sim, o site apocalipse.com é o portal aí de informações importantes, interessantes sobre profecias bíblicas, tanto do livro do Apocalipse quanto de Daniel. Acesse lá apocalipse.com, inclusive tem um curso avançado que eu produzi aí com explicações e comentários sobre todos os capítulos do livro do Apocalipse e alguns estudos, inclusive, de fundo que podem ajudar numa melhor compreensão do livro bíblico também. Muito bom. E já, para não esquecermos aqui, eu já quero anunciar mais uma vez que, terminando essa série, vou começar outra série aqui no meu canal, com base aqui no livro Grande Conflito. Essa aqui já é a edição que será distribuída ano que vem aos milhões em toda a América do Sul e no mundo, né? Essa aqui é a edição da divisão sul-americana, impressa aqui na CPB, na Casa Publicadora Brasileira. Todos os capítulos do livro O Grande Conflito, um livro fenomenal, mudou a minha vida, do Felipe também, e tem mudado a vida de muitas pessoas, aberto a mente para uma série de questões importantíssimas. Então, terminando aqui a nossa série, no segundo semestre, eu quero iniciar uma nova série sobre o livro O Grande Conflito. Já preparando aí, quem sabe, né, o coração, a mente das pessoas, para não só entregar o livro, mas para aquelas que vão receber terem a vontade, a motivação para estudá-lo. Com certeza serão grandemente abençoadas. No vídeo anterior, nós estudamos aqui a primeira parte do capítulo 20 do Apocalipse, que é justamente a descrição aqui do pós-volta de Jesus, que foi tratado no capítulo 19. É uma sequência bem interessante: 19, volta de Jesus; 20, o milênio; 21 e 22, a nova terra, o lar, a herança dos salvos. Ou seja, o Apocalipse ele traz um grande spoiler da história. Ele mostra que no fim tudo vai dar certo, porque o Cordeiro será vencedor e com ele vencerão aqueles que estiverem seguindo o Cordeiro. Então, o Apocalipse, ao contrário do que muitos pensam, e nós já deixamos isso bem claro aqui nessa série, é um livro de esperança, não um livro de tragédias, catástrofes e um ponto final triste, né? Ele até mostra as coisas ruins que vão acontecer, mas já revela aí por antecipação que o fim será glorioso, cheio de esperança. O capítulo 20 trata, então, do milênio, da prisão de Satanás no abismo, os salvos sendo levados para o céu, na terra ficam os ímpios mortos, e somente Satanás e seus anjos presos, uma cadeia de circunstâncias, porque não mais tem a quem tentar, destruição para fazer. E, no fim do milênio, ele é solto por um pouco de tempo, porque aí ocorre a segunda ressurreição, vimos isso no vídeo anterior, que é a ressurreição dos ímpios. Então, Satanás agora tem um exército à sua disposição para enganar, para tentar tomar a santa cidade que desce do céu, isso veremos no capítulo 21, e ficou aqui uma partezinha, né, do capítulo, que compreendida aqui pelos versos 11 a 15, que eu vou ler para você, e depois nós vamos comentar, então. Vi um grande trono branco, aquele que estava sentado, e aquele que estava sentado nele. A terra e os céus fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Felipe, muitas pessoas têm uma concepção de que o inferno já existiria, estaria queimando aqui, em algum local abaixo de nós aqui, né, já há muito tempo. Pessoas que forem lançadas e foram lançadas ali queimariam por toda a eternidade. O texto aqui não parece dizer isso, né? Como entender essa questão de que o lago de fogo
ele é a segunda morte e que o próprio inferno é lançado no lago de fogo. Como que entendemos isso? Pois é, Michel, isso é bem interessante, né? Essa última parte do capítulo 20, ela é altamente esclarecedora. Basta as pessoas serem honestas em relação ao que o texto bíblico diz e as suas correlações. Então você vê que há uma distinção entre aqueles que vão, digamos, estar relacionados com aquele que está no grande trono branco, né? Porque o grande trono branco de Deus é para os perdidos um motivo de medo, mas para os salvos, não. Então, essa é uma distinção muito importante. Existem os salvos e os perdidos. Essa distinção é importante porque fica parecendo que Deus não faz diferença em relação à resposta que as pessoas dão à sua graça, mas existe uma diferença bem assinalada no texto bíblico. E aí nós temos um outro aspecto, né? E, aliás, essa mudança de panorama no próprio planeta é uma alusão que está em Isaías capítulo 51, verso 6. Isso já é falado lá. Agora, é interessante que os mortos perdidos receberão sua condenação de acordo com o que foi registrado nos livros celestiais. A salvação é pela graça, mas a rejeição a esta graça implicará em registros disso ao longo da vida também. Isso é uma evidência do caráter de Deus. E aí os versos 13 a 15, eles confirmam o juízo de condenação para todos e, portanto, a sua segunda ressurreição. Isso é muito interessante. O lago do fogo ele é destruído simbolicamente. É o fim da destruição completa e início de uma eternidade sem mortes. Alguém pode dizer assim, tá, mas o que quer dizer, como você perguntou, o que quer dizer que o inferno foi jogado no lago do fogo? Existe um lago do fogo que é o quê? É a destruição completa. O lago do fogo é a destruição completa do mal. Então, se o inferno foi jogado para lá, o inferno não é o local onde pessoas ficarão permanentemente sendo destruídas, queimando. Não, o inferno, como nós já vimos em outros estudos, e pelo próprio termo da palavra, no original, significa morte. Inferno significa morte. E não significa um lugar onde pessoas condenadas espiritualmente permanecem sendo castigadas. Então, o inferno vai ser destruído. Ou seja, a morte não vai mais existir. Nenhum tipo de dano aos seres humanos. Porque a perspectiva é de uma restauração de tudo aquilo que foi perdido desde o tempo do Éden. Então, esta é a noção que aparece, tanto é que os capítulos 21 e 22, na sequência, mostram essa restauração em detalhes. Então, só para fechar a ideia aqui, nós estamos vendo aqui que a morte e o inferno, né, foram lançados para o lago do fogo. Esta é a segunda morte. Que segunda morte? Essa é a segunda morte para os perdidos. Porque os perdidos, definitiva, né? Eles morreram uma vez, né, para aqueles que morreram, evidentemente, não os que... Mas todos vão morrer, né? Porque quando Jesus voltar, todos os perdidos vão morrer. Porque os perdidos não vão poder contemplar a santidade de Jesus quando ele retornar. Então vão morrer também. E ressuscitarão após o milênio. E aí no segundo milênio acontece a segunda morte. Mas não é algo arbitrário. Isso aí que tem que deixar muito claro. Porque alguns fazem uma avaliação muito superficial do texto bíblico, imaginando que Deus é arbitrário, que Deus criou concepções baseadas no seu humor, nos seus sentimentos. Não tem nada disso. Aqui está dito, inclusive, o texto fala claramente aqui, ó. Veja só. Viu o grande trono, viu os tronos, então se abriram-se os livros, e foram julgados um a um segundo as suas obras. Então, isso é muito interessante, e, inclusive, se você voltar um pouquinho anteriormente, você vai ver no verso 10 que o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Todo o sistema que se opõe a Deus é destruído. E isso já foi previsto por Deus. Então não é algo arbitrário e também não é algo que vai permanentemente acontecer como se fosse um deleite para Deus e para os salvos ver pessoas sendo destruídas. Não há um elemento no caráter de Deus de sadismo, de prazer pelo mal dos outros. Não, de forma nenhuma. Isso aqui é uma obra estranha que Deus vai fazer porque houve decisões que foram nesse sentido, né? É bom ficar claro e frisar isso, que o oposto de vida eterna não é tormento eterno, mas morte eterna.
A Bíblia enfatiza isso muitas vezes, né? Segunda morte, a morte eterna. Na antropologia bíblica, quando as palavras corpo, alma, espírito aparecem ali juntas, elas representam o todo do ser humano. Aspectos emocionais, intelectuais, o aspecto físico. Nós sabemos que, biblicamente, há uma integralidade aí, né? Não há uma dicotomia, isso é pagão, né? De alma separada de corpo, né? A alma é o todo, é o ser humano. Então, quando Jesus diz que o fogo eterno destrói corpo, alma e espírito, ou seja, dali ninguém volta. É uma destruição completa. Nós encontramos uma referência a isso, que nos ajuda a compreender melhor, lá em Judas. É só você voltar um livro aí, né, do Apocalipse. Judas, cartinha de Judas aqui. Incrível, eu estava virando aqui também nesse mesmo texto. Eu já ia mencionar. Verso 7, né, que diz assim, ó, igualmente Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade, adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo e do castigo de um fogo eterno. Só que o local onde ficavam essas cidades, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas ali, aquela planície, né, ali perto do Mar Morto, não está Zoar. queimando, né? Planície de Zoar, né? De Zoar, exatamente. Não está queimando até hoje. Então, o fogo é eterno no que diz respeito às suas consequências. Dali, ninguém volta mais. Eternamente perdido. E não na duração dele. Malaquias mesmo diz, né, o profeta, que os ímpios se farão como cinzas debaixo dos pés dos salvos. Então, todo texto bíblico que fala dessa questão, ele tem esse caráter aniquilacionista. Não há volta. As pessoas escolheram não mais viver eternamente. Não há uma opção de ficar... Aliás, como veremos no capítulo 21, né, no próximo vídeo, é dito que não haverá mais choro, nem dor, nem clamor, porque essas coisas passaram. Se houvesse um inferno abaixo da santa cidade da Nova Jerusalém, haveria ali clamor, choro, ranger de dentes, sofrimento, e isso definitivamente não faz parte do caráter de Deus. Ele vai punir, sim, pelo tempo necessário para isso, Satanás, com certeza, por mais tempo, mas, finalmente, o mal não se levantará pela segunda vez. Ele será destruído deste universo. É isso, exatamente isso, Michel. É essa visão aniquilacionista que está presente, ou seja, de extermínio do mal. E é a mesma visão que aparecia na cerimônia do dia da expiação no antigo Israel. Quando o bode emissário, ou Azazel, era solto, ele não era um bode sacrificado, ele era solto, representando aquele animal que levava os pecados do povo, ele era solto, ele era abandonado no deserto. Ele representa essa erradicação do mal. Então, essa cerimônia... Morria depois no deserto, mas não era sacrificado dentro do ritual. Então, isso é muito importante, porque algumas pessoas dizem, mas tiraram essa ideia da onde? Não, essa ideia é bíblica, ela vem lá de Êxodo, de Levítico, ela já foi construída, Deus já deu esse conceito. Ele só é retomado por João na descrição do Apocalipse capítulo 20. Ok. A Bíblia o tempo todo apresenta para nós uma escolha, né? Escolha a vida para que vivas, diz Deus, e convida, e faz um convite. Deus não poderia manter um planeta pecaminoso para aqueles que escolhessem ficar ali. Não funciona. Deus quer um universo que volte à harmonia, à paz, à bondade, à justiça. Então ele terá que eliminar o mal. E, infelizmente, naquilo que Isaías chama de obra estranha de Deus, também terá que eliminar aqueles que se apegarem ao mal e rejeitarem todos os convites de Deus. Que neste tempo, que hoje, possamos aproveitar essa oportunidade de graça que ainda temos e ouvir a voz de Deus falando no nosso coração e nos convidando para a vida que está em Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos um inferno a perder, um lago de fogo a perder e um céu a ganhar. E o bom de tudo isso é que Deus tomou todas as providências para que possamos estar lá. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.